Olá, eu sou a professora Gabriela, estou aqui para mais uma aula de língua portuguesa pelo sistema de ensino Uniavan. O nosso tema é a verdade na internet. Iniciamos analisando as imagens que estão na página 32 e na página 33. Temos um nome que aparece nessas imagens, né? Fake news. Vocês já ouviram falar desse termo? É um termo muito comum no mundo da internet. Afinal, como acreditar em tudo que aparece na internet, em tudo que nos chega pelos aplicativos, pelas redes sociais? Como averiguar as informações? É isso que veremos na nossa aula. A partir da página 34, vamos analisar dois textos. São duas notícias bem diferentes. Será que são verdadeiras? Será que são falsas? Façam uma leitura atenta, pensando nisso, no que pode ser verdadeiro, o que pode ser falso, e respondam as questões que estão atreladas a esses textos nessas páginas a seguir. Seguimos então na página 37 e vamos analisar um pouquinho mais o que são as fake news. Nesse mundo globalizado, nesse mundo de internet, a informação ficou muito mais fácil. Antigamente a gente precisava assistir a televisão ou ouvir o rádio para nos informarmos sobre algo. Hoje basta ter um smartphone que a gente já consegue acessar qualquer informação de qualquer lugar do mundo. Mas isso também tem um lado negativo, que é a quantidade de informações falsas que circulam pela internet, que são as chamadas fake news. São notícias que têm informações inverídicas e informações incompletas, ou informações que são boatos. Enfim, as fake news se tornaram um gênero de texto que circula muito na internet hoje em dia e que precisamos ter muito cuidado, porque elas realmente parecem notícias, têm uma estrutura de escrita de notícia, mas no fundo têm informações falsas, informações que não são totalmente verdadeiras. Por isso que é tão importante averiguar todas as informações que chegam até nós. Assim como é muito fácil acessar todos os tipos de informações no meio digital, é muito fácil, então, descobrir se a notícia que nós estamos lendo é verdadeira ou não. Bastam alguns recursos que nós devemos fazer. Ali nesta página, nós temos uma imagem que mostra um passo a passo, algumas formas de descobrirmos se estamos lendo ou não uma notícia falsa. Na página 39, temos mais uma leitura sobre esse mundo das notícias. Leiam atentamente e respondam as questões que estão a seguir. E na página 40, nós temos a proposta de uma atividade de produção textual. Vocês podem observar ali na página, ao final dela, temos algumas sugestões de manchetes, ou seja, aqueles títulos chamativos que surgem antes do início do texto, antes da leitura de um texto. São justamente para chamar a atenção do leitor. Vocês vão então escolher um deles e produzir uma notícia sobre essa manchete. A proposta então é usar características das fake news, usar informações que não são totalmente verdadeiras. Vamos então exercitar essa escrita? Seguimos então nossa aula na página 42. Vamos começar a estudar sobre locução verbal e os verbos. Qual é a diferença entre eles? Você já deve saber que os verbos são aquelas palavras que usamos nas orações para dar um sentido de ação, para indicar a ação do que acontece, ou para indicar um estado, ou para indicar um fenômeno da natureza. A locução verbal é basicamente a junção de dois verbos, quando eles estão um ao lado do outro, mas eles têm a função de um único verbo. Tem a mesma função do verbo, só que nós chamamos de locução verbal. Vejam os exemplos que tem ali. Nesta semana estou lendo o jornal. Nós temos a junção do verbo estou e do verbo lendo. Juntos eles formam uma locução verbal. Quero ver você hoje. Verbo quero com o verbo ver. Juntos também formam uma locução verbal que tem o sentido de um único verbo. Conseguiram entender? Vamos então resolver os exercícios a seguir. Na página 43, nós temos um quadro com uma explicação bem importante sobre as locuções verbais. É importante percebermos que a locução verbal sempre vai ser composta por um verbo principal e por um verbo auxiliar. Observe os exemplos que tem ali naquele quadro. Juntos, eles formam uma locução verbal. Na página 44, nós temos a continuidade desse conteúdo, agora com foco nos verbos, verbos no imperativo, no modo imperativo. Você já deve ter visto que os verbos eles têm diferentes modos. Modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. O modo imperativo ele tem o objetivo de indicar uma ordem, um conselho, um pedido, um convite. Vejam os exemplos. Menina, entre já!
Então aí o verbo entre, ele está conjugado no modo imperativo, ele está dando uma ordem, está indicando uma ordem de quem está falando. Por favor, diga alguma coisa. O diga é um verbo no modo imperativo que tem o intuito de fazer um pedido. Crianças, apressem-se. Temos aqui o verbo apressem-se, também no modo imperativo, também dando uma ordem, basicamente. Vamos, corram, mais um verbo que indica uma ordem, que indica um pedido. Percebam que os verbos no modo imperativo parece que tem uma força maior na pronúncia quando nós falamos. Esses verbos, eles podem também estar no afirmativo quanto no negativo. Além disso, os verbos no modo imperativo podem ser no negativo ou no afirmativo. E também eles não são conjugados na primeira pessoa do singular, eu, e costumam não ter uma indicação de tempo quando são ditos. Vamos entender um pouquinho melhor na página seguinte. No verbo imperativo afirmativo, nós temos uma afirmação, algo positivo que se diz. E eles são sempre conjugados no presente do indicativo e no presente do subjuntivo. Vamos ver alguns exemplos. Escreve tu. Está conjugado como no presente do indicativo, mas sem o uso de S. No presente do indicativo, nós diríamos escreves tu. Escreva ele, escreva você. Igualmente, a conjugação ao presente do subjuntivo. Escrevamos nós, também está conjugado como no presente do subjuntivo. Escrevei vós, está conjugado como no presente do indicativo, mas sem o S, quando se dizia escreveis vós. Escrevam eles, escrevam vocês, igual ao presente do subjuntivo. No imperativo negativo, nós temos a formulação de uma frase na negação, mas nesse caso, todas as conjugações verbais são iguais ao presente do subjuntivo. Não escrevas tu, não escreva ele, você, não escrevamos nós, não escreveis vós, não escrevam eles, não escrevam vocês. Observem que temos a palavra não antes de cada verbo. Agora que você já relembrou um pouquinho sobre os verbos, vamos resolver os exercícios que começam na página seguinte. Vamos seguir nossa aula na página 49, estudando sobre a ortografia da letra R ou dos dois R's juntos nas palavras. A letra R, ela tem diferentes formas de ser pronunciada na nossa língua portuguesa. Nós aprendemos que a primeira forma de pronúncia é quando usamos o R entre vogais. Arame, vírus, percebam que tem uma diferença na pronúncia do R. Agora, quando esse R ele é usado no início de palavras ou quando ele é dobrado no meio das palavras, ele tem um som mais forte. Ricardo, rato, corrida. É um som diferente dos exemplos anteriores, não é mesmo? Vamos agora ver quando esse som de R ele deve ser mais forte e quando ele deve ser mais fraco. O som vai ser mais forte quando o R estiver entre vogais e ele for duplicado. Por exemplo, barreira, barro, terra. Perceba que o som ele é mais forte. Nós também pronunciamos o R mais forte quando ele estiver depois da letra N. Exemplo, genro, honra. E por fim, quando esse R estiver no início das palavras. Ele tem um som mais forte, mas nós nunca vamos escrever com dois R's no início de cada palavra. Por exemplo, rato, roupa. E o som mais fraco? Bom, nós vamos usar o R com um som mais fraco nas seguintes situações. Quando estiver no final da palavra, dançar, cantar, jogar. Quando estiver entre vogais e for só um R, muro, carinho, aranha. Vamos também fazer um som mais fraco quando o R estiver entre uma vogal e uma consoante. Por exemplo, carta, barco, partida. E quando esse R estiver com algumas combinações. BR, Brasil, CR, cruz. E outras como DR, FR, GR, PR, TR e VR. Na página 50 nós temos exercícios sobre isso. Vamos resolver. Agora que você entendeu a diferença entre essas pronúncias, vamos resolver alguns exercícios que iniciam na página 50. E por fim, chegamos à página 53 para resolver as questões de recapitulação do nosso conteúdo desta aula. Eu fico por aqui e vejo vocês em breve.